Vamos receber com muito carinho o apóstolo Livingston Farias, com a linda salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Tenham bondade de se sentar. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como diz o intérprete secular, são muitas emoções. No meu caso, depois de um ano estar aqui. Pena que nessa manhã nós não dispomos de um capital de tempo onde eu pudesse me expressar, dando o meu testemunho do que aconteceu comigo, mas eu tenho alguns pontos a deixar aqui claro para essa congregação. Em primeiro lugar, agradecer a Jesus pela vida do bispo Vanderlei Prata, que foi impressionante e implacável no período onde eu fiquei 4 meses e meio internado. Eu quase parti para o reino da glória, numa situação complicadíssima, depois da 3ª dose eu ter tomado. O meu voo foi cancelado para o reino da glória, o Espírito Santo me tirou do avião e mandou eu sair do aeroporto, me mandou para casa, e o avião então não partiu com o voo. Caso isso não acontecesse, realmente eu estaria lá em cima. Esse depoimento eu teria de ter um tempo para dar. Como que me aconteceu depois de estar quase 1 minuto e meio já transportado, depois de tanta sucção, de tantos tapas, eu e voltei num susto. Antes de inteirar 2 minutos de indo, então o meu voo foi interceptado no meio do caminho, numa bateria antiaérea de anjos enormes, vestidos de dourados, que disse: volta com o avião e pousa lá no aeroporto da casa dele e entrega esse menino lá, porque não é hora dele vir para cá. Isso passa pelo Espírito e pelo ministério de piedade que o pastor Vanderlei teve em pôr seus olhos sobre a minha casa, e outros amigos de tantos lugares do Brasil. Eu não sei como pagar a Deus. Eu estou em linha com o salmista: que darei por ter me livrado de uma morte tão pesada? Eu não sei o que dar, não sei como pagar, e viverei cativo debaixo dessa dívida, até que a trombeta toque e a gente seja arrebatado daqui. Mas a minha vida mudou o sentido absolutamente. Uma mudança. Se eu já era extremamente esclerosado pelas Escrituras, eu dei uma pequena pioradinha. A Rose, minha esposa, minha filha, estão de olho em mim, porque é de manhã com Bíblia, de tarde com Bíblia, de noite com Bíblia, e elas dizem: você tem que parar, come maçã, come bife, e eu estou comendo maçã pensando em Jeremias, aí aperto um pedaço de bife pensando em Deuteronômio. Não tem volta. Eu quero confessar para esse rebanho que eu sou um caso perdidíssimo. Segundo lugar, não sei o que é e como é pregar em um santo altar onde só passa camisa 10 e tantos renomados nomes aqui. Mas eu trouxe um pedaço do pão do céu para dividir com esse rebanho. Terceiro lugar, eu não ando sozinho.
Então meu primo veio me trazendo, o Igor Faria, fica de pé ali. Ele é ministro de louvor da Igreja Metodista de Búzios, nosso berço. A nossa bisavó é nossa oma, nossa avó foi uma apóstola, uma missionária, que fundou 5 igrejas na região dos lagos. E nós derivamos desse berço, desse ventre que nos pariu. Obrigado, primo. Quarto lugar, pegar a sua Bíblia e gentilmente abrir comigo, tenha bondade, por favor. No livro de 1 Samuel, capítulo 1. Agradecer a Jesus também por uma gig bonita aqui que eu vi, aqui em cima tocando, o Ezekiel Walker ali mandando todo um timbre bom que ele tem. É bonito louvar o talento alheio, porque está raro no Brasil de competição hostil você admirar o talento alheio. Ezekiel Walker, Deus te abençoe. Você canta muito, Deus abençoe. Deixa eu preparar minha carabina. Ela está pedindo arrego, tadinho. Vamos sim agora, 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela muito no orar perante Deus, passou por ali o Eli sacerdote, e a observar-lhe todos os movimentos dos seus lábios. Agora, Senhor, toma esse lugar, toma cada mente aqui e repreenda todo paralelo, todo contra-agente do culto e da atenção. Sejam repreendidos nesse momento, tornando nossa mente cativa ao que a Tua Palavra quer nos ensinar e nos dizer nessa manhã. E desde já, damos glórias ao Teu nome e toda adoração. Em nome de Cristo. Amém. Agora olha para mim nesse pouco tempo. Assim que eu me senti restabelecendo-me do meu estado de saúde, eu retornei a conversar com o Brasil através desses mecanismos que hoje se chamam de live. E na minha última, a minha neta entrou, Milena Farias, 6 anos, na conclusão da minha conversa sobre a carta aos Colossenses, e ela entra no meio, estava então o aparelho dos câmeras, eu aqui, e eles do outro lado ao vivo me captando. Ela entrou com binóculos na mão, e no meio, como o salmista Davi, entrou no santo lugar para comer o pão da proposição que lhe era impedido. Ela entra no ambiente, mas o detalhe é que ela traz o binóculo dela e entrega na minha mão, ao vivo, e todo mundo do outro lado olhando. E eu apresento então ao Brasil: pessoal, essa aqui é minha netinha, Milena Farias. Você trouxe isso aqui para vovô, para o Baidei? Ela me chama de Baidei. É o grande vozão em inglês. Para que esse binóculo aqui? E ela diz assim:
é para você enxergar mais a Bíblia lá. E aquilo me entendeu? Eu falei, Jesus, como é que é, Milena? Sim, isso aqui é para você enxergar mais a Bíblia. Bom, há coisas aqui dentro das Escrituras ainda não desvendadas, ainda não compartilhadas, e que nem tudo depende exclusivamente da tal sabedoria de quem quer que seja, porque a tradução disso aqui precisa também ser debaixo do espírito de poder. Portanto, não pode me faltar o capital do tremor ao abrir esse santo livro, razão pela qual eu decidi andar longe dos profissionais dos altares, e não os quero do meu lado, e nem Jesus me quer ao lado destes. Pois no momento em que falta a matéria do tremor e do temor, e do amazing, da paixão obcecada por isso aqui, já é sinal que alguma coisa não está bem com este ou aquele condutor da mensagem. É o caso que tem acontecido comigo. Eu estou há 15 dias em cima desse recurso, dessa passagem aqui dessa mulher. Coisa que esse rebanho está cansado de escutar, mas olha para mim. Viver debaixo de um controle, de uma unção, ultimamente se tornou coisa escassa e até desnecessária, porque ao mesmo tempo que nós temos brilhantes oradores, há uma escassez de azeite na cabeça de muita gente, e isso é assustador. Escuta, você que prega, olha aqui para mim. Então, a primeira coisa que eu matutei nessa história não é apenas a história de uma mulher, uma criança, um sacerdote e outro contraponto dos filhos dele, mas o que é importante e necessário para cada pessoa que serve a Jesus, escuta bem, se dar conta do que é que tem nas mãos para cuidar, para conversar, que são as Sagradas Escrituras. Ana está num tempo em que o Marquês de Pombal, que era um grande pesquisador agrônomo de Portugal, descobriu as evoluções das marcas e patentes, escuta. E a partir dali, isso mudou a história do mundo, escuta só. Porque hoje, qualquer objeto que você comprar ou adquirir, precisa ter marca, código de barra, patentes. Naquela época, 1750 e poucos, isso foi uma grande novidade, por causa do comércio exterior, principalmente dentro da Europa. Olha para mim. Cada região geográfica possuía a sua matéria, mas seus emblemas, suas marcas, suas chancelas. Exemplo, surgiu dali o que a gente chama de DOC, documentação de origem controlada. O vinho é Europa, o açaí é Brasil, escuta, tâmara, Oriente Médio, mineirinho, Brasil, perfumes, França. Então, cada matéria peculiar
peculiar, exclusiva daquela geografia, passou a obter sua patente, sua marca. Bem, daí toda a Europa e depois os Estados Unidos da América e a América do Sul, no caso somos americanos também, da América do Sul, passou a conviver mais de perto e a entender sobre patentes, origens, marcas, etiquetas, desde o produto originário do campo até o consumidor final, tudo precisava de uma patente, de uma marca. E assim cada país começou a pontuar seu controle de qualidade, para que a aceitação do mercado, do produto, do objeto, realmente fosse validada em qualquer lugar. Bem, agora o que é que isso tem com esse texto aqui? Segura que lá vem a revelação. Não deveríamos estar falando de unção com ninguém, sem antes conversar com a igreja sobre a origem dela, quais são suas patentes, suas validações, suas chancelas, e como que essa coisa rege a vida de um ser humano, mulher ou homem, no mundo inteiro, para sempre, para sempre. Tanto é que, por que razão acontece no Brasil, o país que mais estrambelhadamente compartilha sobre unção, há uma desregra imensa, há uma conta completamente louca, pois nós temos quase 28 milhões de afastados do Evangelho. Entre líderes, ministros, gente, pastores, mulheres, homens, músicos, bandas, cantores, artistas, vocês sabem muito bem. Claro, aqui é uma angústia que gerou o coração dessa mulher, e toda angústia me acompanha, toda angústia, ela naturalmente aproxima o sujeito do altar. E ao aproximar do altar, o sujeito angustiado traz também consigo a sua agenda, suas prioridades, suas súplicas, sua lista. Quem não colocou um dia uma lista de coisas no altar? Vem cá, traga o seu pedido, bota aqui. É um feito comum no meio da igreja brasileira. Olha, escuta só. Mas pela primeira vez na história, depois que uma mulher utiliza um tempo de quase 32 quilômetros entre a sua cidade e Siló para subir para adorar, ela observa ao seu redor uma situação crítica, atabalhoada, uma prevaricação enorme, e a tenda de Deus correndo risco, e as coisas na sociedade, no seu grupo de convívio, completamente perdidas e desalinhadas. Presta atenção, você que pula no espírito, que fala Shai, Benei, Enai, não sei o quê, você que se sente o paladino do entendimento, escuta aqui, você intercessor, de repente eu venho aqui pregar para ti, que ora por tudo e por todas as causas, escuta. De repente, o caso dela, que era uma matéria estéril, e que ela passou a ter o hábito de uma vez por ano ir sacrificar a Deus, para que aquele pedido fosse atendido e ela curada, pedido pessoal, me acompanha, pessoal, privado, o objeto era estéril. Os textos aqui dizem, vocês conhecem muito bem, por um bom tempo ela praticou essa agenda, e andou nesse caminho, preocupada consigo, até que
Até que ela se depara com um quadro horrível. E o quadro era esse: a casa de Deus, a tenda de Deus, o altar do Senhor estava completamente atabalhoado por 2 figurões. E ela, meu Deus do céu. E ela toma uma decisão. Olha para mim. Ela toma uma decisão. E essa decisão, ela deixa Deus pasmo. Porque ela desiste da sua própria agenda. E agora ela diz: se Deus atendeu o meu rogo de anos e anos. E no meio disso, Ele me atendendo, Ele curasse da minha dor, da minha doença, da minha impossibilidade, com certeza isso não seria para mim, e eu nem utilizaria para mim mesmo, para o meu próprio testemunho. Olha aí que vai estar pegando, hein? Eu faria o seguinte: eu ia pegar isso. Se Ele me desse um menino varão, eu pegaria esse menino, iria apresentar na congregação, na tenda do Senhor, e devolveria para Deus essa criança, que seria para sempre dele todos os dias de sua vida. Muda porque quebra os nossos egoísmos, muda porque altera as nossas agendas hostis, voláteis e pobres. Muda, sim senhora. Muda porque não é apenas o marido ou a mulher que está sendo contemplada pela oração, não é apenas o sobrinho, a conta corrente ou a duplicata. Muda porque ela começa a entender e enxergar para além do seu problema doméstico. Muda sim. O ruim é quando a oração, você ora e ela nunca te muda. Olha para mim que vai estreitar, pai. O ruim, a perda de capital é quando você ora tanto e a coisa não muda. Também porque você só enxerga aquilo: Senhor, minha duplicata, na pobre Jesus, aquela chifre da justiça. E você pode botar uma lista que dá a mesma coisa. É duplicata, é a dívida da justiça, não sei o que, é um menino que está mal nas drogas, é a filha que está batendo biela, e a gente não tem mais nada. É a cura da enxaqueca, não sei o que, da trombose, da osmose, do rebordose, da coisa toda, e acabou-se, porque o mundo não nos toca mais. O altar do Senhor não nos sensibiliza mais, e nada mais é importante do que a minha privacidade, gracinha. Esses somos nós. Aqui há uma libertação dos nossos egoísmos. Aqui há uma libertação dos nossos próprios hábitos. Escuta, aqui há uma libertação das nossas próprias tendências. Aqui há uma libertação da nossa própria cultura pentecostal. Aqui há uma extensão muito maior do nosso capital de fé. Aqui os olhos se abrem muito e muito mais. Aqui o Espírito Santo muda o nosso panorama, a nossa prospecção. Aqui Jesus aumenta o nosso entendimento para as coisas que estão na nossa frente ou além de nós. Essas são as lições que essa mulher traz aqui. A origem, olha para mim, que é o nascimento daquele menino. Ele nasceria debaixo de uma agenda controlada. Escuta bem, você ministro aqui na casa, escuta bem, você que está assistindo pela mídia. Ele nasceria, mas debaixo de uma proteção. Ele nasceria debaixo de um constrangimento. Ele não pertenceria às comunidades normais. O ministério dele não iria copiar o de ninguém. Se cuida aí, músicos. Deu ruim. O ministério dele não iria atrás dos hábitos comuns. Porque uma mulher percebeu um grande sinal.
E o sinal é, eu estou entendendo que a coisa muito mais perigosa do que orar pela minha geladeira, a coisa muito mais gloriosa do que orar pela minha duplicata, a coisa muito mais alta do que orar pela posse do meu carro do terreno, a coisa muito mais radical do que querer a chave do meu apartamento, é que o altar do Senhor está precisando de cura, de reparo, a tenda de Deus precisa de proteção, e isso diz respeito a mim, e eu estou aqui para ver o processo de mudança acontecer lá, porque quando a mudança acontece no altar, na tenda de Deus, com certeza a minha casa será atingida também por essa mudança. Então, repara que a oração dela no verso 11, Midimem, que está me acompanhando com o texto, ela disse: o Senhor, ao Deus eu entregarei essa criança todos os dias. Repara onde que está a proteção, onde que está a corregedoria, onde que está o controle. Todo aquele que pula debaixo de unção, que se estrambelha debaixo de unção, e que diz, se auto-intitula ser ungido, e que se sente estar debaixo de unção, deveria tentar um pouco mais, porque há um controle acima disso tudo, e o controle é que mantém a pessoa debaixo de um saldo positivo de unção. Não é o óleo sobre a tua cabeça, mas é se você anda debaixo de uma zona, de uma nuvem de controle e de proteção, sem nunca olhar para a esquerda ou para a direita, e se apartar do caminho proposto que aquela unção te dá. É diferente de meramente ser ungido e de ter sabedoria para falar bem. Quando ela diz: eu darei essa criança para Deus todos os dias da sua vida, aqui está traçando o destino. Olha para mim, aqui está traçando o destino. Era uma mulher frágil gerando um objeto forte e poderoso. Era uma mulher estéril gerando uma bomba poderosa para Deus. Ali, o chamado será protegido, olha para mim. Ali, a missão será protegida, olha para mim. Ali, a jornada será protegida. Já a expressão dita aqui, na cabeça dele não passará navalha, está aqui no verso 11. É impressionante, olhem para mim e me suportem nessa meditação, porque ao dizer assim, a mãe já está abençoando o filho antes dele nascer. Você cuidado com a tua gravidez, cuidado com quem você discipula aí no teu grupo, cuidado, você toma cuidado, toma, rapaz, você toma muito cuidado com quem você discipula, toma cuidado com o que você diz, toma cuidado com as suas proferências, porque aqui uma mãe que diz, na cabeça dessa criança não passará navalha nenhuma. Está implicitado aqui, olha para mim, que ela viveria debaixo dessa revelação por todos os dias da sua vida. Dá até para lembrar o salmista, Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na tenda do Senhor, na sua casa, todos os dias da sua vida. É diferente de hoje. Hoje, muita gente está de costas para a tenda do Senhor e para a casa do Senhor. Olha o número sem igreja como é que está. Produto das mídias, dos streams, produto da nova invenção, desse tempo de pós-modernidade. Mas eu vim aqui para te dizer, rebanho, ainda é na tenda de Deus que a lei sai. Ainda é no princípio da casa do Senhor que a comida é dada e que o pão é repartido. Avisa esse sem igreja que o Livingston está dizendo, eu estou morto, não tem problema dizer, ô meu chapa, ainda é na casa do Senhor que as coisas são resolvidas. Sobre a sua cabeça, olha para mim, não passará navalha, suas ações serão controladas, suas emoções serão controladas, escuta. Seus passos e trajetos serão controlados. Ele será um mirante, uma vitrine, um exemplo.
Passar navalha na cabeça é perder a originalidade. Olha para mim, vai estreitar, hein? Passar navalha na cabeça é perder a nazirenidade. Passar navalha na cabeça é perder a nazarenidade também. Passar navalha da cabeça é inventar uma outra teologia, um outro Cristo, um outro culto, um outro pula-pula. Tem muita gente passando navalha em cabeça por aí. Aqui não. Aqui não. A mãe sabe tudo que essa criança será. Na cabeça dele não passará essas bagunças pós-modernas. A cabeça dele será intacta. Quer dizer, o sistema cranial dele está protegido. As entradas e saídas estão protegidas. Pós-modernidade tem engolido muita gente. Olha a nossa música como é que está. Eu sempre cito isso. Um caminhão de japoneses espalhado, tudo igual. Todo mundo dizendo a mesma coisa, cantando a mesma coisa, dando o mesmo pulo, o mesmo xaxarai. Olha como a coisa está. Muitas são as navalhas na cabeça de muita gente. E navalhas sobre a cabeça daqueles que pregam também. Porque querem inventar uma outra roda, uma outra coisa, um outro negócio. Passar navalha sobre a cabeça é fazer igual ao que todos estão fazendo. É isso que você quer, ungido? E é para isso que você foi ungido, foi? Para ser igual ao outro? Para pular igual não sei o que, de trovão, de canela, não sei da onde? De brigar com as pessoas? De falar áspero, grosso, na frente de todo mundo, chamar isso de unção? De peitar o rebanho de Deus? É isso mesmo? Na cara do noivo, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal? Muitas são as navalhas do nosso ambiente neopentecostal. E olha que eu sou fruto do Pentecoste. Alto lá. Não vem de navalha na cabeça de Livingston. Eu não aceito navalha de ninguém. A Ana estabelece esse caminho para esse rapaz, para o filho dela, e entrega o seu filho, logo depois de ter desmamado ele. Olha para mim agora que lá vem o negócio. Interessante. Enquanto o altar do Senhor estava de cabeça para baixo, já estou sem tempo. Ai, meu Deus. Um negócio destrambelhado. Ela olha e diz: é para aquilo ali que o meu filho nasceu. Para consertar aquilo. Se você está gerando alguém, você, em nome de Jesus, mais uma vez, pondere nessa manhã. Eu dizia para Igor, meu primo, culto de manhã é bem para isso. Eu não lhes trouxe dente de ouro para ninguém, não é minha praia. Mas eu trouxe o fogo brando que bate na tua cuca para te tirar do lugar e levar você a pensar na seriedade que é desejar a unção de Deus. É diferente de sair aspergindo o óleo e dizer que fulano está ungido, que Beltrano também está. A conversa não é assim. Aliás, dê-me um habeas corpus. Nunca foi assim nas Sagradas Escrituras, na Torá. Nunca. 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 Interessante. O verso diz no capítulo 2, na sua Bíblia, eu estou terminando a minha meditação, o 15, meu midimei. Antes de queimar incenso da gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá dessa carne para o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Olha que coisa grave. E se o ofertante respondesse: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não,
traz agora, para que eu dê agora para o sacerdote, crua, senão eu tomarei a força. Olha aqui, olha aqui. De um lado, Ofni e Finés descendo o bambu no altar. Do outro lado, um menino olhando tudo aquilo, dizendo: não é assim que se trata a tenda do Senhor, o altar de Deus é a casa do pão, não é assim. Uma boa parte da crise dos nossos sacerdotes é que muitas vezes eles repartem o pão, mas a contrapartida tem gente dando carne crua para ele comer. Mas isso não é só o luxo no meio do sacerdote. Entre nós também. Quão frustrante é você repartir um pão e receber carne crua. Quem não passou por isso aqui? É triste. Então olhem para mim, em nome de Jesus. Isso não acontece no meio desse rebanho. Mas se porventura você estava insistindo em dar carne crua para alguém, você se arrependa hoje, meu chapa. Você pare com isso. Carne crua é a língua grande. Carne crua é a falta de decência. Carne crua é a indolência. Carne crua é a maledicência. Carne crua é a prevaricação. Carne crua é a desobediência. Carne crua são as fantasias. Carne crua são as teimosias. Você para de servir carne crua para as pessoas. Nós não somos japoneses, com todo respeito. Quem faz isso já nem se dá mais conta de que está longe da unção. Olha para mim, o binóculos que a minha neta me deu, vocês não sabem como isso tem mexido comigo, porque às vezes, pastor Paulo, eu me pergunto, que Bíblia essa gente está lendo? Que Bíblia é? Porque tem um treco aqui na minha Bíblia que parece que não está na do cara, mas a Bíblia não é a mesma, e a palavra não está na mesma, entendeu, negão? Então eu digo, mas o que é isso aqui? O que Eu acabei de dizer para o meu primo, rapaz, eu estou aqui, tomei café, conversando com o pastor Paulo, com o bispo Vanderlei, com o irmão Valnei, e o Espírito Santo no meu ouvido, me atazanando a ideia, e não quis parar de me, eu disse, vai me dar um arrego, tomava água, comia pão, e ele aqui me buzinando, eu disse, rapaz, me deixa em paz, Espírito. Ele, não vou não, ninguém mandou você ser meu. Ninguém mandou você fazer voto comigo. Eu estou caçando isso. Eu estou caçando quem é caçador de mim. Para eu mostrar coisas aqui que ainda não são ditas. Bom, como é o momento dominical, momento de arrazoar, de ponderar veredas, escuta, olha para mim, de ponderar caminhos, de sermos leais com Jesus, ó rapaz, de termos humildade para reconhecer as nossas trocas infelizes, de pão vivo por carne ruim, momento de abandonarmos muita coisa, que ainda estamos conduzindo no nosso jacar. Sabe jacar? Lembra jacar? Botar no couro do burro. Eu acredito nesse processo de cura, por uma coisa que eu vou deixar aqui de lembrança para os irmãos. Esse garoto, ele era o arquétipo, o exemplo de tudo aquilo que é peculiar. Olha aqui, olha que bacana. De tudo aquilo que é de inalterabilidade, que não pode padecer alteração. Repara. O que é peculiar é que não padece de alteração. Isso aí entra em confronto com a nossa caminhada, com a nossa jornada. Olha para mim, maneira de compor, de se vestir, de se comportar, de tratar as pessoas
inalterabilidade, originalidade, peculiaridade, crianças, exclusividade. Ou seja, o que está debaixo do controle de Deus é de Deus. Quem está? O que está debaixo do controle de Deus é de Deus, mas de Deus só. Portanto, você pode entender porque o apóstolo diz: não vivo mais eu, mas... Então, porque tudo aquilo que está debaixo do controle de Deus, está debaixo de Deus só. O selo de Deus, suas marcas, patentes, etiquetas, olha só, Sarando, isso aí para expandir a cura para as sociedades, para consertar os desvios, consertar as alterações, consertar as discrepâncias, olha para mim, consertar os equívocos. E aí, a partir do momento que a Escritura entra, ela vai te desequivocando, ela vai te sanando, te curando. Isso ajuda a você proteger aquilo que você ganhou. Lembra do que está escrito para a carta de Apocalipse, para o pessoal de Filadélfia: guarde o que tem para que ninguém. Então, esse ordenamento, essa ordenância, cabe-nos num culto como esse. Para você que não estava sendo muito zeloso com as coisas que tem recebido, por favor, please, impunha mais zelo nisso aí que você recebeu. Olha para o seu talento, para as suas habilidades, para os seus dons, para a sua cultura, para o seu jeito de servir a Jesus, de estar no santo altar, de olhar as coisas na casa do Senhor, de cuidar da tenda. Olha, porque do céu te foi dado. Lembra o que disseram para Jesus? E ele replicou: olha, ninguém pode ter nada se do céu não for dado. E a pergunta é uma pergunta dominical: o que é que você tem feito com as coisas que têm sido dadas na tua mão? O objeto era o menino, a documentação era a história da oração, a crise era com a tenda do Senhor. Em último lugar, para eu parar, há duas lições aqui, pelo menos duas, que valem muito a pena a nossa prática. Olhem para mim. Primeira, é tão belo quando você carrega, você se torna portador de uma humildade não fingida, sem maquiagem, sem tendências. Olha para mim, olha para o Choquito aqui, sem tendências, sem manias, sem largadezas, sem tolice, sem arranjos, sem mequetreque, sem tramóias. É o que aconteceu com essa mulher. Segundo, claro que poderíamos estar bem melhores diante das possibilidades, olha para mim, que Jesus nos deu para gerar projetos assim. Pois no caso de Ana, a senhora libera esse menino para vir aqui, com a permissão do Santo Bispo? Libera aí. Vem aqui comigo, por favor. Eu estou passando para o meu Bispo Vanderlei aqui, mas deixa eu fechar. Escuta isso, sobe aqui. Olha para mim, Sarando. Aqui está Samuquinha. A Ana
vem cá, Ana. A Ana, mãe de Samuquinha, vinha de uma vez por ano. Samuquinha já está assim, 12 aninhos. A Ana está aqui. Fica aqui. Ela entregou essa criança no altar do Senhor, na tenda da congregação, com 8 anos de idade. Um dos únicos casos na Bíblia onde a criança é apresentada antes dos 12 anos foi com esse menino chamado Samuel. De repente, olha, depois de anos e anos e anos, uma vez por ano descendo a Siló para adorar, uma multidão na festa, e ela vem. Vem cá, pastor, me segue aqui. Quem me segue não andará em trevas. Ela vem. De repente ela vê um moço no altar, na tenda da congregação, comandando uma multidão de Siló a Mispá. E ela olha, e ela tem a memória materna de ter entregue um menino a Jesus, a Deus lá. Quando ela volta depois, ela percebe que aquele menino dela se tornou o maior legislador de todos os tempos. Bendito ventre de Ana que pariu Samuel. Ela olha e diz: esse é meu filho. Ela reconheceu o filho dela. Diz: meu Deus, meu filho. E ela corre e vai em direção ao santo altar e abraça o próprio filho. Começou o mistério dela aqui, quando ela enxerga uma criança que seria dada para Deus para solucionar a tenda da congregação e o povo de Israel. E de uma criança ela vê agora um legislador, um sacerdote, um bispo, que não existia naquele tempo, né, mesmo? Mas um homem nobre, na presença de todo Israel. Como é que essa mulher está se sentindo lá? Depois de tanta renúncia, vale ou não vale a pena renunciar? Vale ou não vale a pena olhar mais longe do que a tua oração própria? É bom ou não é enxergar mais longe? Que tal agora você trocar a tua agenda própria de oração, o teu calendário, pelas coisas da tenda de Deus, que são maiores do que a nossa casa? Eu quero um aplauso para Samucão, um aplauso para Ana e um aplauso para Samuquinha. Obrigado, pastor. Eu encerro a minha meditação pelo meio, assim. Tudo que é típico é de Deus. Se nós somos povo peculiar, eu dizia no carro com o Igor, meu primo, tem 2 sentidos para o peculiar, e eu chamo meu bispo. Olha para mim. Primeiro, é a figura única daquilo que é exclusivo, que é inimitável, que é nato. Mas ele tem 2 gêneros. O que é peculiar também é aquilo que é estranho, que não é convencional, que é esquisito. Interessante que se somos povo peculiar e propriedade exclusiva, já éramos para temos entendido isso há muito tempo. Por que que o mundo não gosta de nós? Por que que o mundo não nos odeia? Por que que somos distintos? Porque em nós há uma marca peculiar. Agora, nessa manhã eu gostaria de pedir a Deus e orar junto com a igreja sobre
Quem são aqueles que trocarão suas agendas pessoais pela agenda que restaura as coisas de Deus no altar? A minha meditação humilde foi para tentar te ajudar a se tornar mais apaixonado pelas coisas do Senhor do que das suas próprias. De repente eu estou me dirigindo para alguns Samuéis aqui, nem estou me dando conta. Alguns samucões grandes que se perderam, que bambearam no meio da caminhada e hoje têm a graça de retornar ao altar e dizer: Jesus, me perdoa pelo tempo que eu perdi. De retornarmos à nossa agenda do que é peculiar. Aí eu termino. Salmista Davi, meu apóstolo, salmista Davi, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa ali transitar e morar e fazer habitação na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha para mim, estou falando de satisfação, eu estou dizendo sobre obsessão pela casa de Deus. Primeira coisa, quando eu entrei no carro do meu primo, eu perguntei: como é que está a minha igreja onde eu nasci? Primo, como é que está a igreja que eu nasci? Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece, estou obcecado pelos teus átrios. Pardal tem casa, andorinha tem ninho, mas eu tô que tô pela tua casa. Me ajuda, porque essa manhã é para restaurar esse pontinho aqui que eu estou lhes preletando. Uma das coisas que eu quero que você guarde dessa minha meditação, Bispo Vanderlei, tenha bondade, vem aqui. As Escrituras Sagradas têm 2 símbolos de oferta viva. Deixa eu falar para ti. Olha que coisa, meu apóstolo, olha que coisa. O caso do menino Samuel, todos nós sabemos que é um caso de oferta viva. Ele foi dado mocinho e terminou os seus dias como o maior legislador da história. O primeiro plebiscito que aconteceu, colocaram Samuel já com quase 90 anos e uma multidão enorme, meu pastor. E ele perguntou para a multidão: o que eu fiz para vocês? De quem que eu peguei a enxada, o cominho, o coentro, a couve, a cebola? E todos a uma disseram: rapaz, sua história é impressionante, você nunca fez isso. Isso é que é ter um ministério debaixo do controle de Deus. Não é se você ressuscitou 15 mil pessoas, não é se você teve 1 tonelada de milagres, mas se você traçou um caminho para viver debaixo do controle de Deus. Em segundo lugar, a oferta viva, vocês sabem bem que aconteceu com Abraão, com seu menino também. O que contou Isaac antes de morrer, lá na beira de Parã, para os seus filhos e netos? Contou a história dele em Moriá, e traduziu aquela história. Por favor, me entenda, o que é que você vai contar daqui a alguns dias para a descendência que está vindo aí, para a geração que está se aproximando? Você vai contar o que para eles, pelo amor de Jesus? Eu te dou uma sugestão belíssima e pura nessa noite. Tente contá-los que você foi uma oferta viva para eles, que você resignou a sua vida para sempre, que você perdeu por perder tudo, porque você achou o maior tesouro, e que você deu e deu e deu, pois quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são. Aleluia, aleluia. Ele é meu bispo, assim eu chamo há mais de 15 anos, não importa a nomenclatura ou o status da congregação, sabe? É um respeito que eu tenho.
Mas na saída da escada do gabinete para cá, uma resenha tão pura habitou entre nós, por causa das demandas que se multiplicam dentro da tenda do Senhor, que eu preguei. E ele fez menção de um líder nacional. Eu achei curioso a menção dele e disse: bispo, eu acho que você está mais para pegar para o rastro do salmista Davi. Ele: rapaz, sim senhor, esquece esses líderes nacionais, porque Davi veio primeiro. Vamos ficar com Davi, pessoal? Amém. Vamos ficar com Davi? Eu disse: Davi veio primeiro. Segue o rastro do Davi, que deixa de herança quase 8 bilhões de denários para o seu filho Salomão. Vocês sabem disso? Porque a multidão entendeu que aquele grupo era uma oferta viva para o santuário, de tanto que se esmeraram, que se deram para o Senhor, e que davam o que tinham, não porque tinha um líder pedindo, mas porque a obra do Senhor era tão rica e tão extensa, tão profunda, que eles voluntariamente decidiram. Ele disse: Livingston, vamos fazer esse Zico e Bebeto lá, eu disse: vamos embora. Bem, claro que eu estou passando para ele como pastor sênior, mas eu quero te dizer, hoje são duas atitudes nessa manhã. A primeira, da oferta viva que nós somos. Amém. E a segunda, daquilo que você enxerga sobre a tenda do Senhor, que precisa ser amparada a partir de nós mesmos. Jesus abençoe, meu beijo. Glória a Deus.